Oi, gente! No nosso Tira Dúvidas de hoje, mais uma vez eu me inspirei numa pergunta que alguém enviou nesta semana na caixinha de dúvidas dos Stories, que foi esta aqui, ó. Como evitar repetição de palavras na redação? Vocês sabem que a repetição, quando não é planejada, quando não é programada, revela um problema de coesão. Uma dissertação com muita repetição soa monótona, né, enfadonha. O corretor, quando se depara com muita repetição, tem a sensação de que o candidato tem o domínio frágil do código. Afinal, o vocabulário se mostra limitado, restrito, tudo isso vocês já sabem. Aí qual é a ferramenta que passa pela cabeça de vocês? Usar sinônimo. Tá tudo certo. Mas eu queria que uma palavra ela resumisse esse vídeo nosso hoje. Dosagem ou diversificação. O uso do sinônimo é legítimo, sim, é para usar, mas vocês precisam conhecer outras ferramentas, sabe por quê? Porque se na hora não aparecer, se não tiver sinônimo, não é sempre que o sinônimo vem à tona e você faz a substituição, não. Eu lembro como se fosse hoje, quando o tema da FUVEST foi tempo. Os meus alunos tiveram dificuldade. Aníbal, eu vou trocar o termo tempo por qual expressão? Qual é o sinônimo para tempo? Minha dissertação ficou carregada de tempo, 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 tempo. Então vamos dosar? Eu queria que vocês pensassem assim, ó. Não tem só sinônimo para evitar repetição. Vocês têm os pronomes, vocês têm os numerais, vocês têm as elipses, vocês têm os advérbios e vocês têm os expansores lexicais, que eu nem pus aqui, mas eu vou fazer ainda outro IGTV sobre isso, e os sinônimos. E digo mais, quando você escolhe, quando você restringe a opção de substituição para o sinônimo, pensa só nele, isso pode pesar o estilo do texto de vocês, isso pode prejudicar a redação, sabia? Quem de vocês, eu acho que vocês vão se identificar com esse exemplo que eu vou dar. Quem de vocês, no primeiro parágrafo, sei lá, vamos fazer de conta que é o primeiro parágrafo, tá? Na introdução, aí vocês usaram as pessoas, no primeiro parágrafo, a expressão as pessoas, aí depois os seres humanos, para evitar repetição, depois os indivíduos, depois a sociedade, depois o homem moderno, depois o sujeito, seja. Tudo bem, eu entendi sua boa intenção. A boa intenção é evitar a repetição da expressão as pessoas. E aí você trocou. Mas a sensação que eu tenho quando eu me deparo com um parágrafo assim é de um estilo menos adulto. Não tá errada a construção, tá? Tá tudo certo. Entendi a boa intenção, evitou repetição. Mas assim, a sensação que eu tenho é a de que a estrutura não é adulta, aquela construção é de alguém que não tem domínio, tanto domínio do código, que não está lendo os textos que circulam na sociedade, que não é um leitor assíduo. Preconceito meu, total. Então vou pedir uma coisa para vocês. O sinônimo, sim, é legítimo, mas brinquem com outros recursos. Primeiro porque pode ser que você não se lembre de um sinônimo no dia do exame. Pode ser que a palavra seja uma palavra difícil para você encontrar a substituição, como foi a palavra tempo. E segundo, porque quando você brinca, quando você diversifica, quando você dosa a substituição com outros elementos que não seja só a sinonímia, você mostra que tem uma bagagem de leitura acima da média. Isso dá prestígio à imagem do enunciador. Eu vou mostrar a vocês um parágrafo que usou sinônimos. Só um parágrafo, tá? O tema foi da FUVEST. E era uma redação exemplar da FUVEST, estava no site dela. O tema era amizade, tá? Olha isso aqui. Vamos contar, né? Já pus em negrito aí. Um dos sentimentos mais admiráveis que um ser humano, primeira expressão aí, você pode desenvolver por outro, número 2, é a amizade. É através dela que muitas pessoas, número 3, pessoas, conseguem suportar grandes problemas em suas vidas e vencem grandes desafios. Apesar de a sociedade, número 4, sociedade, argumentar sobre o quão difícil é encontrar indivíduos, número 5, dignos de confiança, o preço a ser pago nessa procura rende frutos ainda maiores quando se encontra uma pessoa, número 6, disposta a cultivar uma amizade verdadeira com a outra, número 7. Mas é muita gente, é uma orgia isso. Né? Isso aqui é uma micareta. Não está errada a construção, tá? Essa escolha lexical, pessoas, outros, sociedade. Entendi, tá tudo certo. Mas não basta só estar certo. Né? Sobretudo nos cursos concorridos. É importante que vocês construam isso de uma forma mais adulta. O que eu faria? Eu não usaria todos esses sinônimos. Olhem só, do ponto de vista gramatical não tem erro, mas talvez do ponto de vista da marca autoral, essa estrutura deixe a desejar. Eu falei nessa tela aqui que vocês têm pronomes, que vocês têm elipses, que vocês têm essas ferramentas além dos sinônimos. Mas vocês também podem passar a frase da voz ativa para a voz passiva e apagar o agente da passiva.
Vocês podem usar a partícula C para evitar a repetição de pessoas, depois a troca por seres humanos, depois por indivíduo, depois por sociedade. Vocês podem substantivar determinados verbos ou adjetivos, mexer na estrutura da frase, da ordem. Vamos fazer uma reescritura, uma possível reescritura para isso aí. Olha isso. A de cima é o parágrafo, esse de cima é o parágrafo que vocês acabaram de ver. Embaixo eu fiz uma possibilidade de reescritura. Em cima tem, né, ser humano. Deixa eu ver como é que eu tiraria isso sem trocar por as pessoas. Um dos sentimentos mais admiráveis a ser desenvolvido é a amizade. Apaguei. Coloquei na voz passiva, ou seja, a ser desenvolvido pelas pessoas é o agente da passiva. Você oculta, não precisa escrever pelas pessoas. Um dos sentimentos mais admiráveis só pode ser dos seres humanos, das pessoas. Tá? Já tirei o primeiro ser humano. Como é que eu vou tirar esse outro? Já tirei também, né? Ser pode desenvolver por outro amizade. Olha como ficou mais enxuto. Um dos eventos mais a ser desenvolvido é a amizade. Como é que eu vou tirar essas pessoas agora? É através dela que muitas pessoas, é através dela, voz passiva de novo, que grandes problemas são superados e desafios vencidos. Que pessoas conseguem suportar grandes problemas e vencer grandes desafios. Voz passiva analítica. E apago a agenda passiva. Pelas pessoas. Desafios vencidos pelas pessoas não precisa. Já deixa mais conciso. Agora vamos ver. Apesar de a sociedade argumentar sobre quão difícil, apesar da dificuldade, substantiveio difícil, dificuldade, de se estabelecer uma relação digna, usei a partícula C, apesar de a sociedade argumentar, é encontrar indivíduos, ou seja, de se estabelecer uma relação digna de confiança. O preço a ser pago, vamos para cá, nessa procura rende frutos ainda maiores quando se encontra uma pessoa. Eu substantivei o verbo cultivar, quando se encontra disposição para o cultivo, e o disposta eu substantivei também. Disposição para o cultivo de uma amizade verdadeira. Tirei todo mundo daquela confusão lá em cima. É claro que eu exagerei. Não precisava tirar todo mundo no dia do exame, tá, gente? Deixa um ou dois aí, deixa um ser humano aí. Eu só tirei pra gente fazer o treinamento. Eu queria mostrar pra vocês que dá pra evitar repetição sem sinônimo, mexendo nas estruturas que vocês aprendem, entenderam? Claro, no dia do vestibular eu deixaria um ser humanos, pessoas aí numa boa, tá? Eu exagerei aqui só pra brincar com vocês. Então, para fechar, vamos pensar. Vou conversar com vocês sobre repetição de palavra, a substituição por meio de pronomes pessoais, demonstrativos, relativos, numerais, advérbios e elipses, lá na caixinha de dúvidas do nosso IGTV, tá? Vou responder a isso aqui para vocês. E quem quiser, e não se esqueçam da palavra que eu queria que resumisse esse vídeo de hoje, dosem. Não é só o sinônimo que salva para evitar repetição. Tá? Vocês viram agora que pesar o sinônimo, no uso dele, pode poluir o texto e compromete o estilo de vocês e, consequentemente, a marca autoral. Tá bom? Beijos.